sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor. Está sentado, o que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Eu abro a minha boca e suspiro, Deus.
pelo Senhor, anseia pelos rios de vida. Pai, nessa noite, que os teus rios que fluem através da tua palavra, Deus, possam invadir o nosso coração, possam invadir a nossa alma, Senhor. Que todos aqueles que estão sedentos pela tua presença, Deus, sejam cheios de ti. Eu abro minha boca e suspiro. Você que tem sede de Deus, meu irmão, minha alma anseia por ti. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite, Senhor, todas as obras da escuridão, Pai, que todas as obras, Pai, que amarram nessa noite, todas as obras que são como cadeias que prendem pessoas, que prendem as mentes, prendem os corações, que nessa noite, Deus, os teus rios de vida alcance a sua vida, meu irmão, nessa noite. Abra suas mãos em posição de receber. A tua palavra poderosa nos diz, Senhor, que nenhum dos que vêm até o Senhor serão lançados fora, Pai. Que nessa noite, Deus, e que a tua poderosa palavra vai ser falada, Senhor, que ela possa penetrar nos lugares mais profundos da alma desse meu irmão. Que aqueles que estão sedentos pelos seus rios, aqueles que precisam, Deus, ser saciados pela tua palavra, que os teus rios de vida, Senhor, penetre na alma, no coração do meu irmão nessa noite. Nós podemos sentir, Deus, a tua glória neste lugar. Sinta, meu irmão, sinta. O sentir de Deus é algo muito particular. Você deve desejar, você deve querer. Assim como nós desejamos água, assim como no deserto nós desejamos água, devemos desejar a tua presença nessa noite, Senhor. Pai, eu declaro que todos aqueles que estão cativos, Deus, pelas cadeias da tristeza, as cadeias da depressão, aqueles que estão cativos, Senhor, pelas cadeias da miséria, da opressão, do fracasso moral, do fracasso financeiro, Deus, nós ministramos nessa noite os rios do Senhor. Receba na tua casa, meu irmão, receba. Deus está passando por aqui, está passando na tua casa, está passando no meio da igreja que se reúne nesta noite. Cita. Poderoso Deus, declare, meu irmão. Poderoso Deus, diga isso. Poderoso Deus, Ele é poderoso para libertar a tua vida, meu irmão. Poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. Só aqueles que têm fome e sede do Senhor, diga: poderoso Deus, poderoso Deus. Deixa a sua voz se unir à voz dos anjos. Poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. Coloca a mão sobre o teu coração nessa noite. Pai, eu oro por todo o coração, Pai, oprimido nessa noite. Eu oro por todo o coração, Pai, que está ouvindo a tua palavra, mas tem sonhos, planos e projetos, mas nesses dias tem sentido, Pai, como se estivesse no deserto. Mas a palavra do Senhor nos diz: aquele que é poderoso, Efésios 3:20, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que habita em nós, o poder de crer, porque tudo é possível que crê. Eu declaro, meu irmão, em nome de Jesus, você vai ouvir a palavra do Senhor, você vai ouvir aquilo que Deus tem para falar para você nessa noite. Mas eu quero que você compreenda que essa noite não precisa ser como uma outra noite qualquer.
Essa noite pode ser a noite em que o Senhor vai virar o cativeiro da tua vida. Essa noite pode ser a noite em que os rios de Deus, os céus estão abertos sobre você, e que tudo pode ser diferente se você crer, porque tudo é possível ao que crer. Vamos encerrar, declare: poderoso Deus, Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, meu irmão. Ainda eu te louvo, Senhor, nesta noite maravilhosa, em que a tua palavra que nos alimenta, a tua palavra poderosa para destruir as cadeias, Pai, que o Senhor possa nessa noite, através da tua palavra, enviar luz a toda a escuridão, enviar luz, Pai, a toda a escuridão, destruir as cadeias. Que nessa noite, aquele que começou a ouvir essa live triste, abatido, preocupado, eles possam desde agora ser cheios, Pai, do teu espírito de vida, e sobre a vida deles agora a paz que excede todo entendimento. Boa noite, querido, boa noite, paz seja convosco. Queria só pedir para um dos meninos pegar o violão para mim aqui. Glória a Deus, obrigado Douglas, glória a Deus, aleluia. E eu quero, em nome de Jesus, que você feche os seus olhos ainda. Glória a Deus, que você feche os seus olhos e que você, com toda a reverência, quero que você, com a mão no seu coração, creia que Deus nessa noite vai operar de uma forma sobrenatural na sua casa, na sua família, e que essa noite Deus escolheu para abençoar você, libertar você, transformar todo o território da sua vida, da sua casa, que talvez estava em deserto, em um grande rio de vida. Aqui funciona assim, amém, irmão? Vão falando e vão mexendo, né? Tudo ao vivo, não tem jeito. Mas coloque a mão no seu coração ainda, Pai. Eu declaro que agora esse coração é uma terra muito boa. Uma terra boa, porque a tua palavra nos diz que os corações são terra. Os nossos corações são como terra, e a tua palavra, ela é como semente. Isaías 53 diz: aquele que deu crédito à pregação, a esse vai se manifestar o braço forte do Senhor. Se você der crédito, se você acreditar hoje, os rios de Deus, a força da mão poderosa do Senhor, a palavra diz que aquele que ouvir e dar crédito a esse, o braço de Deus vai se manifestar. Imagine o braço de Deus agora se estendendo para a tua casa e mexendo em todas as áreas que você precisa de cura. Imagina a mão poderosa de Deus agora penetrando no território da tua casa, da tua vida. E aonde você lutou anos, você lutou meses, você lutou muito tempo, você luta, e você não teve vitória. A mão poderosa do Senhor, como diz Isaías, trabalhando. Isaías também diz que nunca houve um Deus igual ao nosso, que trabalha para aqueles que estão esperando por Ele. E se você está ouvindo e começou a dentro do teu coração a receber essa verdade, que Deus pode trabalhar para você, e é uma grande verdade da palavra do Senhor, é isso que vai acontecer na sua vida. Quero convidar nessa noite nosso irmão Edinho, cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra do Senhor nessa noite. Eu louvo porque eu tenho uma certeza no meu coração que o que Deus vai falar através da vida do Edinho, Deus vai revelar coisas que estão no território. Está aberto já, Edinho, pode falando, pode vir para cá. Através da vida do Edinho, presta atenção, meu irmão, porque Deus vai falar profundamente no teu coração. Glória a Deus, Edinho, fica à vontade, quer sentar, fica de pé, está em casa, glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos, paz seja convosco. Você que está em casa, você que está nos assistindo, você que está cultuando a Deus conosco nesta noite,
Que a paz do Senhor, ela adentre ao teu lar nesta hora. Que o amor do Senhor, ele possa inundar o teu ser. Ele possa te encher de uma certa forma sobrenatural. Que você receba todas as dádivas, todas as bênçãos, todas as sortes de bênçãos que Deus já derramou nas regiões celestiais. Que seja derramado sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, por nós estarmos aqui reunidos. Estamos reunidos juntos para adorar ao Senhor. Aqui alguns poucos irmãos que estão trabalhando aqui na igreja, não é verdade? Mas eu creio que em nome de Jesus, logo nós estaremos juntos. Logo a igreja do Senhor vai estar toda reunida, louvando, adorando, bendizendo, exaltando ao Deus Todo-Poderoso, juntas como um corpo. Porque o salmista lhe diz, no Salmo 183, que quão suave é, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é tempo, irmãos. É tempo de nós revermos as nossas vidas. Esse tempo que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando, é um tempo de nós refletirmos, olharmos para dentro de nós mesmos e estabelecer um compromisso maior com o Senhor. Um tempo em que muitos talvez estão desviando dos caminhos do Senhor, muitos estão desacreditados com a situação, muitos já estão sem esperança. Mas saiba, você que está em casa, saiba nós que estamos aqui, que a nossa esperança, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Deus, Ele é fiel. Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu convido você que está em casa, com a palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar uma estudada na palavra do Senhor. Nós vamos falar muito, nós vamos ler muito a respeito da palavra do Senhor. E eu convido você a abrir no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mateus 24. Nós estamos falando muito deste capítulo, muito desta palavra nesses últimos tempos. Porque eu creio, irmãos, que os tempos, como diz a palavra, os dias são maus. Deus está remindo o tempo. Os dias são maus. E eu creio que logo o Senhor virá. Logo o Senhor virá. Confesso que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos dar continuidade um pouco à palavra que o pastor pregou aqui no domingo. E nós vamos falar um pouquinho também do arrebatamento. Nós vamos falar principalmente da volta de Jesus. A volta de Jesus. E eu confesso aos irmãos que eu e minha esposa, nós cultuando a Deus, assistindo ao culto no domingo, em casa, quando o pastor pregava a respeito do arrebatamento, do esfriamento da igreja, e nós ouvindo, e aí eu virei para minha esposa e eu falei, olha, Deus, Ele já me deu uma palavra, eu tenho uma palavra a respeito disso. E eu virei para ela e eu falei para ela, ouvindo o pastor falou, ó, nesses tempos nós vamos ouvir muito a respeito do arrebatamento, por esses últimos dias. E eu virei para minha esposa e falei para ela, olha, eu tenho essa palavra, e se o pastor me chamar para pregar, é essa palavra que eu vou pregar. E não passou alguns dias, irmãos, o pastor me chamou, confirmando aquilo que nós vamos falar nessa noite. Deus, Ele está preparando um momento, um tempo, para que o seu filho, ele possa voltar a buscar a sua igreja. E esse tempo foi tudo isso, irmãos, já foi profetizado, tudo isso já foi anunciado e está nas Escrituras, está na palavra do Senhor, está na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir Mateus 24, capítulo 20, versículo 29.
Diz a palavra do Senhor, Mateus 24, a partir do versículo 29, diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Deus poderoso, Deus digno de todo louvor, Deus digno de toda adoração, ao Teu nome nesta noite cultuamos aqui, engrandecemos o Teu nome, Senhor, glorificamos, cantamos louvores a Ti, ó Pai. Te adoramos por tudo que o Senhor é, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas e por aquilo que o Senhor há de fazer, porque cremos na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, venha sobre nós agora neste momento. Toca as nossas vidas, ó Pai. Flua através de nós o Teu Espírito e encha-nos com o Teu poder. Encha-nos com a Tua graça, com o Teu favor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a palavra que será liberada nesta noite, Pai, ela possa tocar corações, mudar, Senhor, pensamentos. Em nome de Jesus Cristo, que cadeias sejam quebradas nesta noite, que grilhões, que amarras sejam despedaçados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, ó Deus, manifesta a Tua presença. Em nome de Jesus, usa o Teu servo aqui nesta hora, Pai. Eu me coloco diante do Senhor, ó Pai, como um canal. Fala através de mim, Senhor. Ministra a Tua vontade, o Teu querer através da minha vida, para que a Tua igreja possa receber aquilo que ela precisa receber. Não aquilo que ela quer ouvir, mas aquilo que ela precisa receber. Fala conosco. Isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluias, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nós lemos um texto, nós lemos uma passagem, a qual Jesus, primeiramente, ele se reúne ali com alguns dos discípulos, ali no Monte das Oliveiras, e os discípulos questionam a Jesus, perguntando: Senhor, que sinal haverá da Tua vinda? Quando vão acontecer estas coisas? Quando será o fim dos tempos? E Jesus, ele começa
a alertar aos discípulos. Ele começa a alertar para que os discípulos viessem a propagar esta palavra a qual nós estamos ouvindo nesta noite. E Jesus começa a falar para eles: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou Cristo. Muitas coisas acontecerão. A palavra de Deus diz: ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidado, não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas não é o fim. Vão acontecer terremotos, vão acontecer pestes, vão vir sobre a terra muitas coisas, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fome, e tudo isso. E Jesus alerta os discípulos dizendo: isso somente é o princípio das dores, é só o começo, não é o fim ainda. São sinais. São sinais. Jesus, quando veio à terra, a palavra de Deus diz no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que João Batista vê Jesus ao longo e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio como um cordeiro para que viesse a tirar o pecado do mundo, porque o homem estava distante de Deus, o homem estava distanciado. Israel, o povo escolhido, não tinha a palavra, ou melhor, eles não criam naquilo que estava sendo anunciado, e Jesus veio, anunciou, e eles não creram na palavra. E aí Deus abre e estende a salvação a toda a humanidade. Deus estende a salvação para que eu, você, nós, gentios, fôssemos justificados por Deus, para que nós pudéssemos melhor dizendo, a sermos chamados filhos de Deus, porque é isso que a palavra de Deus diz, que nós recebemos ao Senhor. E quando nós recebemos a Deus, quando você recebe ao Senhor na sua vida, você passa do estágio de criatura para filho. Você passa a ser filho de Deus. E Jesus veio, Ele veio a essa terra com esta missão: resgatar o homem do pecado, tirar o homem do pecado. Mas a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz, que Jesus, Ele vai voltar ainda. Ele veio, anunciou a palavra, foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus e disse à sua igreja que Ele estaria indo preparar lugar, para que onde Ele estivesse, nós pudéssemos estar também. Jesus deixou-nos esta promessa. Todo cristão, todos aqueles que são cristãos, tem que ter essa convicção, saber que Jesus verdadeiramente veio à terra, subiu aos céus e que um dia Ele voltará. Mas muitos cristãos, muitos crentes, muitas vezes não entendem e não sabem como será que isso irá acontecer. Muitos acham, aceitam a Jesus, recebem ao Senhor como seu Salvador, recebem as bênçãos de Deus, porque Deus tem bênçãos preparadas para as nossas vidas, eu creio nisso. Mas acham que às vezes as coisas de Deus se limitam somente a isso, e não. As coisas vão acontecer muito mais do que isso. A nossa convicção, a nossa esperança é saber que o Senhor vai voltar para nos buscar, e que tudo que está sobre esta terra, tudo que nós temos visto e vivido, tudo isso um dia vai passar, assim como nós lemos nesta palavra, na palavra nesta noite. Jesus falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra vai passar. Essa situação, essa tribulação vai passar. É um tempo, é um momento, é o princípio das dores. É algo que Jesus já predisse que estaria para acontecer. Mas nós não podemos andar
distraídos. A palavra do Senhor nos alerta com relação a isso, que nós não podemos andar distraídos. Logo abaixo nós temos aqui, aonde nós lemos nessa noite, no versículo 45 em diante, o texto fala sobre a parábola dos dois servos, a qual Jesus, ele adverte que nós devemos estar o quê? Apercebidos que a volta dele virá iminente. E nós não podemos andar distraídos, nós não podemos andar achando que o Senhor vai tardar, vai demorar para vir, vamos aproveitar a vida, vamos viver da forma a qual o nosso coração e a nossa vontade quer, porque vai demorar para ele voltar ainda. Mas não, irmãos, o dia de amanhã pertence a Deus. O dia de amanhã, no dia de amanhã, se Jesus voltar, se a tua vida for ceifada, qual é a certeza e a convicção de que você, nós estaremos com o Senhor? A convicção é se nós estamos ou não alicerçados na rocha, é se nós estamos edificados na palavra do Senhor. Por isso nós não devemos andar com uma vida absoluta, por isso nós não devemos andar segundo os prazeres deste mundo. Nós não devemos andar conforme as demais pessoas andam aí fora, brigando, mentindo, se prostituindo, matando uns aos outros, desejando o mal uns aos outros, enganando, mergulhado em vícios, em bebidas, em drogas, escravas do pecado. Eu não sei a tua vida nessa noite, você que me ouve nesta noite, porque eu creio que esta palavra, ela vai muito além de uma ou outra conexão, ela alcança muitas vidas. Você que está me ouvindo nessa noite, se algo tem te prendido, se algo tem te segurado, se alguma corrente, alguma cadeia tem segurado você e você não consegue andar, entregar a sua vida por completo a Jesus, peça nessa noite que o Senhor há de vir com o seu poder e há de despedaçar todo o jugo, todo o grilhão. Eu creio em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus. Então nós temos que estar o quê? Atentos, alerta, porque a volta do Senhor é iminente. Jesus, ele disse que ele viria novamente. A primeira vez que ele veio à terra, a primeira vinda dele, ele veio como cordeiro, como nós dissemos. A segunda vinda, ele virá como o leão da tribo de Judá. Aqui no próprio livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30, nós lemos, diz a palavra: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele vai vir, meus irmãos, a segunda vez, não mais como um cordeiro, não mais para salvar um homem do pecado, entregar a sua vida para que o homem venha a ser salvo. Não, ele já fez isso, mas ele virá com poder e grande glória. Poder e grande glória. E quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltará? Nós lemos os sinais. Os sinais, irmãos, está breve. É breve isso. Então nós temos que estar vigilantes. Temos que estar vigilantes. No versículo 36 diz a palavra: porém a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O versículo 42 diz a palavra: portanto vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Esteja vigilante, meu irmão, esteja vigilante, minha irmã. O Senhor pode voltar ainda esta noite. E como está a minha vida, a sua vida? O que nós temos feito? Como nós temos nos relacionados com o Senhor?
Qual tem sido a nossa entrega para com Deus? O Senhor, Ele quer te dar muito mais do que uma bênção, irmãos. Ele tem te dado, Ele já te deu a salvação. Não perca isso. Não jogue fora por prazeres. Não esteja desligado. Não esteja desatento. Aleluia. O que acontecerá quando Jesus voltar? O que vai acontecer, irmãos, quando Jesus voltar? E nós vamos falar nessa noite um pouquinho disso. Nós vamos falar um pouquinho de escatologia. O que é escatologia, irmãos? Escatologia é o estudo do final dos tempos. É o estudo das últimas coisas. As últimas coisas que hão de acontecer com a volta do Senhor Jesus. E como que Jesus vai voltar? De que forma? Ou seja, como que vai ser essa volta? Eu digo para vocês, essa volta, ela vai se dar em duas fases distintas. Duas fases. Primeiro, pelo arrebatamento da igreja. Segundo, pela sua própria vinda em glória, em poder, como nós lemos nessa noite. Nós que somos da igreja quadrangular, eu particularmente creio, há várias linhas de pensamento, raciocínios, mas eu sou da parte pré-tribulacionista. Ou seja, o que é isso? Nós temos essa linhagem, a igreja quadrangular tem essa linhagem, essa visão de pensamento. Nós somos pré-milenismo dispensionalista. Ou seja, nós acreditamos que Jesus vai vir no arrebatamento da igreja, ou seja, Ele vai arrebatar a sua igreja, e depois virá o período da grande tribulação. Outras linhas de pensamento, ou de teólogos de fé, de crença, eles acreditam que Jesus, Ele vai arrebatar a sua igreja só depois da grande tribulação. Mas como eu disse, nós cremos que Jesus, Ele há de buscar a sua noiva, porque a sua noiva, como diz a palavra, ela foi adornada. Jesus preparou ela, Ele está preparando ela. E eu não creio que o Senhor há de fazer com que a sua noiva passe pelo grande sofrimento. Mas eu me baseio naquilo que Jesus vai resgatar a sua igreja, e não vai deixar com que ela venha a passar por um momento difícil, porque nós vamos estar com o Senhor. E nós vamos falar sobre isso. O pastor disse isso, pregou isso no domingo, sobre o arrebatamento da igreja. E nós vamos falar lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17, diz a palavra: Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Quando os sinais que nós estamos vivendo, eles já estão para se findar. Quando tudo isso se findar, Jesus vem e arrebata a sua igreja. E nós, se nós estivermos vivos, nós seremos transformados. Mas primeiramente aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, como diz a palavra. E Jesus, Ele virá invisível aos olhos do mundo. Ou seja, as pessoas não vão ver, toda a face da terra, todo mundo
não vai ver o Senhor, somente a sua igreja. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados, aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa esperança, essa tem que ser a sua esperança, você que está ouvindo nessa noite, essa tem que ser a tua esperança, quando Jesus voltar, primeiramente no arrebatamento, a tua esperança, a minha esperança é subir com Ele, ser transformado, e subir com o Senhor nos ares, e Jesus vai fazer isso, Ele virá nas nuvens e arrebatará a sua igreja. Nós lemos o versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, nas nuvens Ele arrebatará a sua igreja, Ele não vai descer, pisar na terra, Ele vai arrebatar a sua igreja vai estar com Ele, a sua noiva. E o que vai acontecer depois disso? Após o arrebatamento da igreja, inicia-se o período da grande tribulação de 7 anos, descrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Começa o início da grande tribulação. E diz a palavra, na terra, nesse tempo, inicia-se o período de 3 anos e meio de paz. Com a grande tribulação, inicia-se a fase de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, 3 anos e meio de paz. Depois 3 anos e meio de grande sofrimento. Surgirá um anticristo que fará aliança inclusive com os judeus, que depois da sua manifestação romperão com ele. Isso estará acontecendo na terra, grande sofrimento. O livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz a palavra: Ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Aqui fala sobre as 70 semanas que Daniel profetizou, que fala dos tempos, todas as semanas. Essa última semana que nós lemos, fala a respeito, a semana significa os 7 anos, aos quais a palavra de Deus diz aqui, nós lemos, que no metade da semana, Ele vai quebrar essa aliança. Ou seja, 3 anos e meio de paz. Após isso, Ele quebra a aliança e Ele começa a fazer grande destruição, e começa um período de grande sofrimento e tristeza para aqueles que estiverem aqui, para aqueles que ficarem. E nos céus, o que estará acontecendo? Jesus arrebatou a sua igreja. O que vai estar acontecendo nos céus? A palavra de Deus diz que nos céus estará acontecendo as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos juntamente com o Senhor. Jesus disse, Evangelho de João capítulo 14, versículo 1 em diante, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Eu vou para o Pai e vou preparar-vos morada, e quando eu voltar, eu vos levarei para junto de mim, para onde eu estiver, lugar que eu estiver, vocês estejam juntos comigo. A palavra de Deus diz, nessas bodas do Cordeiro, Mateus 26, 29, como eu disse, nós vamos ler muito a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Mateus 26, 29,
a palavra do Senhor diz: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus falando, instruindo os discípulos, participando da última ceia com eles. Jesus falou para eles: olha, a partir deste momento, é a última vez que nós estamos bebendo aqui na terra, mas nós vamos estar aqui, reunidos, juntamente no reino do meu Pai, celebrando isso. Essa é a nossa expectativa, irmãos. É essa a nossa esperança. No livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. A palavra do Senhor nos diz, versículo 7, diz a palavra: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que foram chamados à ceia, a ceia das bodas do Cordeiro. Nós vamos estar com o Senhor, mas se nós estivermos edificados, se nós perseverarmos até o final, se você perseverar até o fim, irmãos, persevere até o fim, não troque a tua salvação por nada. O Senhor vai vir buscar a sua igreja, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. A terra estará em grande destruição, a terra estará passando por momentos difíceis. Não queira você ficar, não queira você passar pelo sofrimento, porque ainda, irmãos, você ainda pode até ter uma condição, uma chance de vir a se salvar, mas você vai ter que pagar com sua própria vida, e isso vai ser muito doloroso, muito doloroso. Nesse tempo, irmãos, Deus julgará o mundo com as pragas descritas no livro de Apocalipse: os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Deus enviará as 2 testemunhas. Tudo isso está descrito no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Nós vamos não ler, vamos dar uma adiantada, senão nós não vamos terminar hoje, nós vamos ficar aqui várias horas, porque é um assunto muito complexo, muito extenso, muito minucioso. Deus vai enviar as suas 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Muitos questionam: quem serão as 2 testemunhas que estarão profetizando nesses últimos tempos? Uns atribuem a Moisés e Elias, outros atribuem a Elias e Enoque. Se nós formos ler na palavra do Senhor, diz lá em Apocalipse que elas terão poder para fazer com que os céus fechem, não chova, e terão poder também para ferir as águas e que elas se tornem em sangue, enviando pragas também. Quem foram os profetas que fizeram isso? Elias fechou os céus, Moisés feriu a água, se tornou em sangue, liberou, fez com que as pragas viessem ao Egito. Nós cremos assim. Pode ser que sejam um dos 2, ou pode ser que seja Enoque e Elias também, porque a palavra de Deus diz que ambos foram arrebatados, não passaram pela morte. E a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado o quê? Morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Não pode ser que seja Enoque, mas enfim, seja quem for, eles estarão aqui profetizando, testemunhando das coisas que estarão acontecendo. E Jesus vem, a partir deste momento, arrebatamento da igreja, levou sua igreja, passou toda essa situação, toda no céu, na terra, grande tribulação, os 7 selos, as pragas, as testemunhas. Se levanta uma grande guerra. Os santos estão ali cercados. O anticristo se manifesta à terra. O anticristo vem, cerca Israel.
E a palavra do Senhor diz que nesse momento, Jesus vem à terra com a sua segunda vinda. E Ele vem com grande poder e glória. Como nós lemos, Ele virá para que livrar o povo, para trazer a salvação. Ou seja, Ele virá reinar, melhor dizendo, Ele virá reinar com a sua igreja na terra. Ele aniquilará todos os inimigos. E ali, irmãos, a palavra de Deus diz que Ele virá visível aos olhos do mundo. Ou seja, todo o olho o verá. Todos verão. E aqueles que virem e que aqueles que virem ao Senhor irão se lamentar por esse dia. Porque a palavra do Senhor diz que é um dia mau, um dia terrível, o grande dia do Senhor. E diz a palavra que Ele virá para livrar Israel das mãos do anticristo, na batalha do Armagedon. Isso está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Leia na sua casa. Ele virá com a igreja, os salvos, para reinar no milênio. Ele aniquila, ele pega, o anticristo, ele é lançado abismo abaixo, preso nas cadeias. Jesus começa a reinar com a sua igreja. Os mártires, aqueles que morreram na grande tribulação, por sua fé em Jesus Cristo, eles vão ressurgir, eles vão ressuscitar. Aqueles que morreram na grande tribulação, aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que não aceitaram o governo do anticristo, eles vão ressuscitar. Deus vai os trazer novamente. Mas a mesma palavra do Senhor diz que bem-aventurados, e isso diz respeito a nós, ou seja, se nós não presenciarmos o arrebatamento da igreja, se nós morrermos e depois formos transformados com o Senhor, que bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é para a vida, a segunda ressurreição, a palavra de Deus diz que é para a condenação, que é para a morte, é para a segunda morte. E Israel, a partir deste momento, Israel reconhecerá Jesus como verdadeiro Messias, e diz a palavra que eles se arrependerão. Romanos capítulo 11, brevemente vamos ler isso. Romanos capítulo 11, versículo 26, a palavra de Deus diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aleluias. Jesus virá, Israel vai ser salvo como nação, como povo prometido, porque Deus no princípio, lá no começo, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que Ele veio para os seus. Veio para quem? Para o povo de Israel. Os seus não receberam, então Deus estendeu a salvação a toda a humanidade. Deus endureceu o coração do povo de Israel, estendeu a salvação a toda a humanidade, e no final Deus abrirá a salvação para que eles possam também usufruir disso. E diz a palavra: depois que Satanás for lançado no abismo, ele for preso por cadeias, por grilhões, ele vai ficar por 1000 anos preso. Inicia-se o reino milenar de Cristo. Com o término do milênio, passados 1000 anos, Satanás será solto novamente e sairá a enganar as nações. Preparará um exército para pelejar contra o reino de Cristo, mas será novamente derrotado e lançado no lago de fogo. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Nós vamos reinar. A sua igreja, Jesus, com a segunda vinda, Jesus vem com a sua igreja que foi arrebatada, junto com aqueles que ressuscitaram também na primeira ressurreição, e começam a reinar os 1000 anos com o Senhor. E diz a palavra que passados os 1000 anos, Satanás ainda será solto e voltará a enganar as nações, mas ele vai ser derrotado. Apocalipse 20, diz a palavra, Apocalipse 20, versículo 7 ao 10, diz a palavra: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número
é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Deus vai o quê? Aniquilar. O inimigo será lançado no lago de fogo e enxofre. E diz a palavra, a partir deste momento, inicia-se também o juízo final. O grande trono branco. Todos os mortos ressuscitarão. Isso é a segunda ressurreição a qual nós falamos. Mortos que não fizeram parte na primeira ressurreição e serão julgados pelas suas obras, que não foi achado escrito, e quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15 diz a respeito disso. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O seu nome está escrito no livro da vida? O meu nome, o nosso nome está escrito no livro da vida? Nós temos que ter essa certeza, você tem que ter essa certeza. E a partir deste momento, Deus julgou a todos, aqueles que não estavam escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Começa-se, Deus, Ele cria um novo céu e uma nova terra. Haverá um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1 diz, então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nesse momento, irmãos, nós entraremos para a eternidade. Não mais reinaremos os 1000 anos com o Senhor, mas reinaremos para todos sempre. Já teremos vencido. Versículo 7 aqui de Apocalipse 21. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! Quem vencer? Seja um vencedor, você é mais que vencedor. A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, mas temos que ser mais do que vencedores na nossa fé, no nosso compromisso com Deus, na nossa certeza e convicção que Ele vai vir buscar, e que os tempos estão indicando, anunciando que tudo isto está corroborando para que isso venha acontecer com brevidade. Vai acontecer, irmãos. Pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano. Eu não sei quanto tempo vai acontecer isso, mas vai acontecer. Jesus falou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Não vai passar, irmãos. E seja fortalecido em Deus nesses últimos tempos. Irmãos, é tempos que pessoas que muitas vezes estão pensando, mas eu não posso ir na igreja, então ninguém sabe a vida que eu estou levando, então eu vou fazer o que eu quero. Cuidado, irmãos. Jesus pode voltar para você. E como estiver a sua vida, você vai ter que prestar conta delas depois. Então esteja edificado, esteja alicerçado no Senhor, esteja firmado na palavra do Senhor. Como eu disse, e a palavra do Senhor diz, o Senhor vai vir buscar uma noiva adornada, uma noiva que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia! Por isso a nossa vida tem que andar em santidade. Nós temos que andar em santidade. Você tem que andar em santidade. Pedro nos diz isso na epístola, ele fala, sede santos como eu sou santo. Temos que ser santos, irmãos. O nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, a nossa forma como nós lidamos com as situações no mundo lá fora, o nosso compromisso, o nosso testemunho de vida. As pessoas estão a todo tempo olhando para mim e para você, a maneira como nós nos portamos. Nós temos dado bom testemunho a respeito do reino do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, às vezes você fala, a palavra de Deus diz
que nós temos que pregar, anunciar o evangelho a toda criatura. Nós temos que anunciar, pregar em tempo, fora de tempo. Paulo fala isso. Mas às vezes você fala, mas eu não sei pregar, eu não sei como falar. Mas o seu testemunho, muitas vezes, ele fala muito mais do que tudo. A vida a qual você leva, uma vida de santidade, de compromisso, um zelo pelas coisas de Deus. É isso que Deus preza na sua igreja. Não esteja distraído, não esteja desatento. Breve o Senhor virá. Breve Deus vai vir para te buscar. Deus vai vir para nos buscar. Queiramos nós subir no arrebatamento da igreja. Queiramos nós viver a eternidade do Senhor. Porque grande desgraça virá essa terra. A terra ela já foi entregue. A palavra de Deus, Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Seja santo, tenha compromisso com o Senhor, viva uma vida de santidade, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, muito mais do que uma bênção, muito mais do que um carro, muito mais do que uma casa, muito mais do que um emprego dos sonhos, ou coisas que seus olhos às vezes contemplam como grandes. Muito mais do que tudo isso, Deus tem a salvação, a eternidade, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, coisas que não desceu ao coração do homem. É isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem coisa grande para você, irmãos. Ainda que a situação seja difícil, creia, Deus, Ele é poderoso para mudar todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei se você tem passado por momentos de angústia nesses últimos dias, mas se refugie no Senhor, se esconda, habite no esconderijo do Altíssimo, esconda-se debaixo das potentes asas, das mãos do Senhor. A seu tempo Deus vai manifestar o teu poder, o seu poder sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu quero orar nessa noite. Nós vamos falar com o Pai. Tenha essa certeza. Tenha essa certeza. Jesus está voltando. Ele está às portas. Eis que estou às portas. E não somente às portas das nossas vidas para entrar, porque se você já abriu, Ele está contigo. Mas se você não abriu, deixe Ele entrar na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, agora neste momento, por cada vida, por cada um que está, Senhor, ouvindo esta palavra e ouviu esta palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a nossa esperança, nós esperamos em Ti, ó Deus. Nós confiamos no Senhor, ó Pai. Venha inundar as nossas vidas a cada dia mais. Venha, Senhor, manifestar cada dia mais o Teu poder sobre nós. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Porque muitas vezes, Senhor, pecamos, ó Pai, não sabendo muitas vezes, ou não conseguindo. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus é o nosso advogado. E nós recorremos ao Senhor nos momentos difíceis, nos momentos aos quais nós não conseguimos controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos e desejos. Lançamos tudo ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, vem nos inundar, trazer esperança, trazer alegria, trazer refrigério a este coração que está aflito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, neste momento. Pai, alcança, Pai, esta vida que está em casa agora, Senhor, que está desesperada, que está passando, Pai, por um momento difícil, que não sabe como vai pagar as suas contas. Proveja, Pai, o milagre em nome de Jesus Cristo. Abra as portas dos céus. Manifesta o Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, aperfeiçoa-nos a cada dia mais. Coloca em nós, ó Pai, o Teu querer. Coloca nas nossas vidas o Teu querer, porque sabemos, ó Pai, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. A Tua palavra diz isso. Entregamos todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo que temos, colocamos diante do Senhor. Toca, Deus.
cada irmão. Derrama o teu poder, a tua Shekinah. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu chamo aqui neste momento o pastor Marcelo. Tenha essa certeza, tenha essa convicção. Jesus está voltando. Esteja preparado, esteja preparado. Ele vai vir buscar a sua noiva e nós somos a noiva do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe. Glória a Deus. Que bênção, Edinho. Deus abençoe, viu? Que palavra abençoada, irmão. O Espírito Santo está falando muito, né, com a gente sobre isso, né? Glória a Deus. E eu quero, irmãos, aproveitando, Edinho, e eu sei que Edinho já orou, palavra maravilhosa. Eu só quero, hoje à tarde eu estava em casa, né? Eu gosto de compartilhar com os irmãos algumas coisas, né? E as minhas meninas falaram assim para mim: olha, pai, né? Olha como a mãe tá gatinha, né? Eu olhei e falei: já sei, eu estou de olho faz tempo, né? Mas aí, irmãos, e ela está cada vez mais linda, né? Fazer o quê, né? É abençoada. Mas estava pensando, quando elas falaram isso para mim, eu lembrei que hoje deveria fazer uns 14, 13 anos que era para a pastora estar fazendo hemodiálise em Rio Claro, né? Imagina 14 anos de hemodiálise, irmão. Né? Nos primeiros 3 anos a pessoa ela fica com o corpo cheio de pústulas, não é isso? Porque muda a injeção, né? É o lugar onde faz a transfusão. E eu fiquei alegre, né? Porque está linda, maravilhosa. E a gente vive em casa na base do milagre. Quando elas falaram para mim, na hora eu bateu esse pensamento, falei: meu Deus, era para ter 14 anos a pastora receber um rim novo de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Irmãos. E aí esses dias também, falando fazer compra, né? Fazendo compra, encontrei com a Regiane, né? E toda vez que eu vejo a Regiane, parece que eu encontro com o Lázaro, em Tirapina, né? Porque o Vinícius esses dias falou também, irmão, nós estamos falando das coisas que Deus faz. Vinícius, o filho dela, falou para ela esses dias: mãe, era para fazer uns 6 meses que era para nós termos sepultado você. E você está aí andando viva. Olha que Deus maravilhoso. Então, irmãos, você ouviu essa palavra e parece, né, Edinho? Parece que é uma coisa. Vocês estão falando de uma coisa do teu mundo. É coisa de louco. Isso aí os crentes. Não, a palavra de Deus que fala isso. Isso tudo vai acontecer. Já começou a acontecer. Quem diria, irmão? Mas não, isso é coisa de ficção. E nós estamos vivendo hoje o quê? Quem diria, Edinho, que as pessoas falam: vou trabalhar e ia voltar para casa algemada. Nem trabalho pode, irmão, né? Quem diria que hoje você vai no mercado e você não sabe se a morte ficou no corrimão, ficou na nota de 10ão. Então nós já estamos vivendo, né, Edinho, coisas que nós nunca vivemos. A palavra de Deus está se cumprindo. Mas eu quero aproveitar, Edinho, e orar. A Lúcia pede oração por Dirceu, né? Eles pedem oração para a família. A Kelly Oliveira, posso ler esse pedido aqui, né? A Kelly de Oliveira pede oração para o casamento, pela família. A Jéssica para o casamento, para a família. O Leonel pede oração para o Nelson. E eu quero pedir oração para a mãe da Martinha, né, amorzinho? Que foi atropelada hoje à tarde. Foi atropelada em Rio Claro, é isso, né? E então nós vamos orar e crendo que Deus vai fazer o impossível nessa hora. A bateria está acabando. Ah, não, tudo bem, isso é outra coisa. Irmão, vamos orar comigo? Sei que o Edinho já orou poderosamente, mas eu quero encerrar orando. Feche os seus olhos. Eu já te falei que o nosso Deus faz milagre. Minha esposa está aí, o milagre vivo, a Regiane. Então, Pai, nós pedimos a oração agora. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem nada contra as coisas desse mundo, mas contra as forças nos lugares espirituais. Pai, que toda sorte de forças que oprimem a vida da Lúcia, do Dirceu, Pai, da Elis, nossas irmãs tão queridas, a Kelly de Oliveira, a Jéssica, Senhor, o Nelson, Pai, que todas as forças que lutam
Pai, em nome de Jesus agora, o Guilherme, contra a vida do Pedro, a tua palavra nos diz que tudo é possível que creia. Eu creio que agora anjos estão saindo do céu em legiões. A palavra do Senhor diz que há milhares e milhares e milhares de anjos. Nós sabemos que agora eles deixaram as regiões celestiais em nome de Jesus. E eles estão indo em direção na vida da Lúcia, da Elis, da Kelly, da Jéssica. Sinta agora, meu irmão, creia. Porque os céus estão sendo abalados por causa da tua oração. A palavra diz: contra a minha igreja, contra essa igreja que o Edinho pregou, contra a nossa vida, que fazemos parte daqueles que aceitaram Jesus, e ninguém que teve encontro com Jesus pode ser o mesmo. Todos que encontraram com Jesus têm a sua vida transformada, e nós nunca mais vamos ser o mesmo, e nunca vamos viver mais para nós mesmos, mas nós vamos viver para aquele que deu a sua vida por nós. E nós não somos, muitas pessoas me perguntam: você se acha vencedor? Eu não sou vencedor, eu sou mais do que vencedor, como você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo isso que você está pedindo hoje para Deus aqui, a palavra do Senhor diz que Deus já deu para nós. Toma posse hoje, toma posse. A mão de Deus está agindo na tua vida, na sua casa. Agora os demônios estão sendo amarrados, anjos estão vindo em direção da tua casa. As coisas vão mudar radicalmente, creia. Você que acompanhou comigo essa live, ouviu essa pregação de coisas tão tremendas. A partir de agora, a sua vida foi abalada pela palavra de Deus. Forças diabólicas que prendiam a sua casa, a sua família, a sua finança, a sua vida emocional, a sua vida financeira, agora estão se afastando de você, porque os céus estão abertos, porque aquele que é poderoso liberou a bênção. Pai, alcança agora a vida da mãe da Marta, Senhor, aonde ela estiver, Senhor, que o milagre alcance a vida de todos que nessa noite estão unidos comigo como igreja. E quem vai ouvir essa live depois, amanhã, depois, mês que vem, no YouTube, eu não sei, Pai, mas todos que estiverem ouvindo essa oração vai causar uma destruição em todas as obras do diabo, toda obra da escuridão, e a mão bondosa do Senhor alcança cada um dos que ouvem agora e vão ouvir depois. Eu abençoo em nome daquele que vive para sempre. Não há demônio que pode com ele, não há crise que pode com ele, nada, porque ele nos garante a vitória. Pai, eu te louvo nesta noite e abençoo agora. Põe a mão no coração e diga assim: ó, eu recebo a bênção poderosa daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu ando pedindo ou pensando. Eu recebo agora a minha bênção, e a partir de agora a minha vida e os céus sobre a minha vida estão abertos, e Deus já me abençoou, porque eu parei tudo para ouvir a palavra, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus abençoe você. Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço nessa noite pela tua palavra. Queremos encerrar orando a oração que o Senhor nos ensinou, o modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação de andar sem o Senhor nessa terra. Que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Domingo, 9 horas da manhã e 7:30 da noite, nós vamos estar reunidos aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Um beijo para os irmãos. Fica com Deus. Glória a Deus.